Palavra da Verdade, devocional de 3 de abril. As palavras do abandono de Deus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 26, 45 e 46. Temos refletido sobre as 7 palavras da cruz. Já observamos que, mesmo submetido à mais cruel tortura, nosso Senhor não reclamou, não reagiu, embora pudesse rogar ao Pai que enviaria legiões de anjos em sua defesa, conforme ele declara em Mateus 26, 53. Tampouco ele se rebelou contra a vontade do Pai, antes ofereceu-se voluntariamente para aquela hora. Constatamos então que suas palavras se resumiram a essas 7 frases curtas que revelam muito da sua pessoa e missão. Excetuando-se, porém, essas 7 sentenças, durante seu prolongado sofrimento, ele não abriu a boca. Antes da cruz, chicotearam-no com o flagrum, o chicote romano feito de couro trançado, com bolas de ferro e pontas de osso. Os golpes deixavam as costas com tiras de pele soltas, mas ele não abriu a boca. Uma coroa de espinhos lhe fora enterrada sobre a cabeça, perfurando-lhe a pele. Esbofetearam-no, bateram-lhe na cabeça com um caniço, escarneceram dele e o cuspiram antes de levá-lo para ser crucificado. A cruz, um instrumento de tortura feito para matar lentamente, produzia dores atrozes no corpo já dilacerado do nosso Senhor. Mas ele não abriu a boca, não reclamou, nem gritou. Até que chegou a hora nona, 3 da tarde em nosso relógio. Em nossa 5ª palavra da cruz, o grito estridente quebrou o longo silêncio. Por que aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, sem abrir a boca, agora grita? O que seria capaz de arrancar do homem de dores e que sabe o que é padecer tal expressão de horror e desespero? Suas palavras nos respondem: o abandono de Deus. O Pai com quem tivera comunhão desde a eternidade, virando as costas para ele. Nenhuma depressão, angústia, pavor, nenhuma dor na alma ou suplício jamais vivido neste mundo poderia se comparar à dor do filho inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, abandonado pelo Pai. Alguns, tentando amenizar esse quadro horrendo, argumentam que o Pai virou o rosto para não ver o sofrimento de seu filho, mas tal interpretação não tem respaldo na Escritura, nem honra o caráter santo, justo e misericordioso de Deus. 700 anos antes, Deus já antecipara por boca de Isaías que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Na verdade, o abandono de Deus significa que o cálice da sua ira santa contra os pecados daqueles que o Pai lhe dera desde a eternidade recaiu sobre ele. O maior sofrimento de Jesus, portanto, não foi o sofrimento físico, ainda que ele tenha lacerado o corpo. O maior sofrimento foi quando todos os juízos divinos contra os pecados do seu povo convergiram sobre o peito de Jesus, satisfazendo assim a justiça divina, a fim de que Deus fosse justo por punir o pecado e o justificador daquele que tem fé em Jesus, como declara Paulo em Romanos 3,26. Deus meu, por que me desamparaste? O grito do abandono de Deus fora profetizado por Davi no Salmo 22:1. No momento crucial de seu sofrimento, nosso Senhor voluntariamente se submetia ao cumprimento das Escrituras, segundo as quais assim devia acontecer. O grito expressava o que fora dito por boca de Isaías, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 5 e 6. Deus Pai o puniu para nos justificar, como também está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ao abandonar seu Filho na cruz, Deus nos acolheu. Ao tratá-lo como pecado, Deus nos deu sua justiça. Não foi sem razão que houve trevas desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Uma escuridão sobrenatural envolveu a terra
em um quadro de desolação e horror ante a ira santa derramada sobre o Cordeiro sem mácula. Como observou William Hendrickson, naquele dia o inferno veio ao Calvário e o Salvador a ele desceu e sofreu seus horrores em nosso lugar, por nós. Desse modo, o grito do abandono de Deus para com seu Filho é para nós, os que cremos, a promessa do amparo de Deus. A ira de Deus sobre o Filho é também uma expressão do amor tanto do Pai como do Filho pelos pecadores. É possível que um de nós, filho de Deus, se sinta abandonado por Ele, entregue às trevas. Mas tal sentimento será apenas uma expressão do coração, nunca uma realidade. Pois ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, a vara e o cajado do bom pastor nos acompanham, e sua bondade e misericórdia estarão sempre em nosso encalço. Somente ali, naquela cruz horrenda, o abandono de Deus foi real. Por isso, por maior que seja o sofrimento, como filhos amados, jamais deveríamos duvidar do amor de Deus. O grito de Jesus nos dá a segurança que desafia. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.